Amigos queridos, bom dia. Que o Evangelho possa penetrar não só no seu lar, mas na sua casa mental. Que esses espíritos amigos possam nos arejar em esperança, em confiança, para que nós tenhamos força e coragem para vencer esses momentos tumultuados que ora a humanidade vive e que acabamos muitas vezes nos enfraquecendo por uma fé sólida que há de nos sustentar. Hoje nós vamos iniciar o outro capítulo, 19, A Fé Transporta Montanhas, Poder da Fé. Convido a todos a pensar, a refletir naquilo que você acredita, naquilo que você julga ser fé. Poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar este demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, direias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 19. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas. São outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé, tantas montanhas. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos. Assim, nas pequenas coisas que nas grandes, da fé vacilante, resulta a incerteza e a excitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Convido a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, o médico de nossas almas, rogando a Ele força, coragem, para estabelecer esse vínculo amoroso de confiança entre nós e o Mestre, nós e Deus, o que nos criou, o nosso Pai, para que a fé seja a chama viva de nossos pensamentos, elaborada e construída por meio da inteligência, da razão, e que possamos atingir plenamente a nossa vontade de servir, de transformar e de amar, de acordo com aquilo que pensamos e sentimos. Que a misericórdia infinita desta equipe espiritual que Jesus dirige à humanidade possa também nos envolver e nos amparar,
nesta manhã, sustentando-nos cada dia mais o amor, a fé, a esperança e a caridade. Que assim seja. Essa lição, amigos, vai nos mostrar, nos convidar a pensar em algumas posturas nossas, quando Jesus afirma: se nós não tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós não somos capazes de transportar, de tirar de nós tudo isso que nós carregamos, que são construídos por nós mesmos, que são as nossas imperfeições. E nós sabemos que Jesus, por falta de comparação, de palavras adequadas para alcançar a intimidade daqueles espíritos, suas lições foram trazidas na forma de símbolos, de parábolas, porque ele usou dessa imagem da montanha para mostrar para nós o que significa os nossos hábitos, as nossas preferências. Então, Kardec nos mostra aqui, nesse pensamento que Mateus nos traz, o que seriam para nós essas montanhas que nós não conseguimos ainda remover com a nossa fé. Então, nós vamos ver que a cegueira que é gerada pelo fanatismo, pelo nosso egoísmo, pelo nosso interesse material, que acaba virando uma rotina em nossa vida, e isso vai sedimentando em nós tanta força como a montanha. Então, Jesus não está pedindo que a nossa fé vai tirar uma montanha, um monte de terra, um monte de rocha e sair para o outro lado. É impossível isso, porque as montanhas que barram o nosso caminho para o progresso são construídas por nós mesmos. E nós acabamos de fazer um evangelho em que estamos falando do poder das nossas obras que a fé pode estabelecer para todos nós. Nós precisamos ter um olhar diferente quando, na passagem lida de Mateus, que os discípulos vieram com Jesus e perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Quem é o demônio? Essa tradução é uma tradução pesada, né? Forte. Acho que nós precisamos entender que o demônio não existe. Quem que é o demônio? O espírito do mal. Irmãos nossos que não compreenderam a verdade de Jesus e que ficaram sedimentando dentro de si as montanhas da ignorância. E é por isso que aquele pai que sofre por ver um filho num processo obsessivo, levando aos discípulos, que também não tinha construído dentro de si uma fé sólida, não foram capazes de afastar, de evangelizar ou de doutrinar aquele espírito que era um espírito que perseguia aquele menino. Também outra coisa nos chama a atenção. O menino, que aqui o Evangelho fala que são os nossos filhos, ou as nossas crianças, nossos meninos, quem são eles? São espíritos que estão reencarnados. E nós não podemos olhá-los só como corpos. São espíritos, por isso que hoje nós estamos vivendo tantas dores dentro do lar, sem compreender quem são nossos filhos. São espíritos dotados de sentimentos diferentes e que muitas vezes fomentam ainda na sua estrutura mental as vibrações de um passado de dor. E é por isso que nós precisamos compreender que o pensamento, ele é violável, porque o que nós pensamos, as imagens alcançam outros espíritos. E nós podemos dizer, mas ele é um menino. Ele é um menino no corpo físico, o corpo é o menino, mas é o espírito não. E nós sabemos que Emmanuel nos mostra que até uma certa idade, de 8 e 9 anos, nós temos condições de evangelizar e educar esse filho, esse espírito, para que ele possa entender que o que seja um amor, o evangelho em sua vida, e com isso, o que vai acontecer? Ele vai renovar as suas vibrações, especialmente as vibrações da memória. Então, o passado ganha luz no presente por meio
de uma educação voltada para o bem, para o Evangelho. E hoje nós estamos dando uma educação voltada para, cada dia mais, para as questões materiais, não modificando a estrutura mental. O descuido nosso hoje e a indiferença para levar os nossos filhos a receber a evangelização dentro de casa, no momento do culto do evangelho, na experiência de cada dia, mostrando que eles são espíritos, levando-o à casa espírita, onde ele pode encontrar com outro esclarecimento, outras orientações, nós temos omitido, porque nós não temos tempo para isto. Então, é importante que esse tempo que nós achamos que não temos, precisamos compreender que Jesus, ele fazia questão de mostrar todos os seus ensinamentos, fazendo comparações adequadas. E a gente precisa perguntar para nós e observar quem são os nossos filhos. É preciso, amigos, observar muitas vezes o poder de um menino, de uma criança que tem um autoritarismo, e hoje nós estamos recebendo espíritos que estão reencarnados com uma inteligência intelectual muito avançada, muito, mas não têm uma moral elevada, não sabem obedecer, não aceitam regras, não trazem um sentimento de docilidade. Por quê? Porque nós sabemos que o corpo, ele é um instrumento do espírito, e nós, muitas vezes, não olhamos o nosso filho, nosso próximo, como espírito. E é por isso que Jesus, aqui nesse comentário que Allan Kardec faz, ele nos fala sobre aquilo que o evangelista nos mostra, raça de incrédula. Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Até quando nós vamos compreender o nosso papel como espírito espírita cristão? E nós vamos vendo que numa outra acepção, entende-se como fé e confiança o que se tem na realização de uma coisa, na certeza de atingir determinado fim. Para isso, eu preciso ter lucidez no meu pensamento. Eu preciso trabalhar com o meu pensamento para que eu possa alcançar tudo aquilo que o espírito deseja e não o que o homem quer. Nós estamos reencarnados para modificar os nossos pensamentos, sair dos vícios mentais, para que nós possamos dar lugar a todo o bem que Jesus tem nos ensinado. Por isso, meus amigos, o poder da fé, ela precisa ser uma fé sincera e verdadeira, uma fé calma, aquela que faculta a paciência, que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão da coisa, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Essa é a fé sincera e verdadeira, essa é a fé lógica, essa é a fé da razão. Quando Kardec nos coloca que nós devemos ficar face a face à razão, não uma fé cega do peditório, das barganhas que ainda fazemos, das promessas. E a presunção, nós sabemos que é menos fé do que orgulho. O orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção, pelos malogros que eles são infligidos. Nós estamos vendo hoje quanta decepção estamos vivendo com aquelas pessoas que achávamos que tinha dentro de si o amor, uma inteligência serena, uma inteligência lúcida, com razão, com vontade de amar, de servir, de fazer pelo próximo o melhor. Essa é a crise que nós estamos vivendo no planeta Terra. E o poder da fé se demonstra de modo direto e especial nessa ação magnética que ela produz em nós. E é por intermédio da oração, da fé, que nós vamos recebendo todo esse fluido que vem do fluido cósmico universal, que vai nos impulsionando e sermos mais fortalecidos. E aí nós vamos ver que a fé, ela, quando é uma fé lúcida, ela transforma, ela me renova, ela amplia a minha vontade e ela é dirigida para o bem. Então, nós precisamos compreender que nós estamos sendo convidados a ter um outro olhar
para o que seja a fé. Por isso que a fé é a mãe da esperança, mas ela combina toda a sua força na caridade. Então, o bem que nós precisamos fazer, especialmente para aqueles que estão conosco, desenvolvendo a paciência para que a gente possa modular o pensamento destes espíritos no bem, nós precisamos entender que nós estamos tendo uma fé lúcida, uma fé com coragem, uma fé verdadeira, que nós precisamos ter a humildade de reconhecer o egoísmo, a vaidade, a superioridade, desse orgulho, dessa presunção que muitos que estão conosco trazem, até mesmo com desdém, com dificuldade de compreender o bem, o amor que Jesus veio nos trazer. Então, amigos, nós convidamos a todos a pensar que todos nós podemos observar o poder de sermos um instrumento transformador. E como a semente da mostarda, que é tão pequena, ela tem sobre nós uma força tão grande e ela pode crescer, ela pode expandir dentro de nós, porque a mostarda é uma pequena semente que transforma em uma árvore. E é por isso que Jesus disse: se tivesse fé de um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraigai-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Não é físico isso, amigos. Jesus está usando uma metáfora para que a gente possa compreender que tudo aquilo que nós temos que fazer tem que ter uma expressão de amor, que é a semente de mostarda. Ela vai pedir reflexões que são rápidas, para que a gente possa modificar os pensamentos antigos, profundos, arraigados dentro de nós. Então, por isso que Jesus trouxe o exemplo do grão de mostarda, e para que a gente possa compreender com esforço, com vontade, nós somos capazes de mudar essa paisagem íntima que está dentro de nós, para que a fé viva, nasça, cresça, desenvolva, e podemos então fazer aquilo que o Cristo nos disse: transformar as nossas lutas, as nossas vaidades, no bem maior que nos liberta e que nos sustenta. E é com essa fé que nós gostaríamos de pedir aos Espíritos nessa manhã que eles nos envolvam em vibrações de paz, de alegria e de bastante harmonia. Mestre Jesus, que o passe seja a transfusão dessas energias, modificando as nossas construções, alicerçadas na vaidade, no egoísmo, e que o passe seja esse instrumento transformador. Pedimos pela fluidificação das nossas águas, para que ela fortaleça e nos traga bom ânimo, energias que se renovam dentro de nós. Obrigado, Jesus, por tudo que tem nos ensinado, e que a doce paz do seu amor envolva os nossos corações na mansuetude, na firmeza da fé, da coragem e do bom ânimo. Amigos, com carinho deixamos no seu coração as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus.